Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula nossa da disciplina Física para Computação. E aí nós vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo, vamos falar a respeito da aula de hoje, né? Estamos falando sobre o eletromagnetismo, e aí nós vamos falar a respeito de alguns efeitos do eletromagnetismo, tá? Então a gente vai falar na aula de hoje a respeito dos efeitos de indutância, autoindutância e indutância mútua. Vamos falar também a respeito dos solenoides e toroides, os efeitos que eles experimentam devido ao eletromagnetismo. E por fim, vamos falar também sobre a lei de Faraday, ok? Então me acompanhe, por favor, aqui nessa nossa aula. Bom, primeiramente falando sobre solenoides e toroides, né? Os solenoides e toroides, conforme eu já mencionei para vocês lá no início do conteúdo, eles têm um mecanismo de armazenamento de energia no campo magnético, ok? Então, da mesma forma que o capacitor ele armazena energia no campo elétrico, o solenoide ou o toroide ele também armazena energia, porém no campo magnético. Por isso ele está aqui dentro do eletromagnetismo. Então, o solenoide, o que, que ele vai ser? Ele vai ser nada mais, nada menos que você pegar um condutor e aí você enrolar ele, você dá várias voltas nele, tá? A exemplo dessa figura que aqui está apresentada. Então, aqui nós temos um exemplo de solenoide, né? Ou, aqui no caso, não o solenoide, mas o toroide também tem esse princípio. Então, são várias espiras que, quando percorridas por uma corrente, vai dar origem a um fluxo magnético. A exemplo dessa figura aqui, ok? Então, aqui nós podemos perceber que a corrente está entrando pela parte superior da espira, ou melhor, ela está saindo pela parte superior da espira e entrando na tela do seu computador pela parte inferior. Então, pela regra da mão direita, se eu pegar a minha mão, os 4 dedos, e colocar os dedos entrando pela parte inferior e saindo pela superior do solenoide, nós percebemos que o fluxo magnético aponta para a direita, que são essas flechinhas verdes aqui. Então, aqui nós percebemos o fenômeno do fluxo magnético total produzido pela espira e os fluxos produzidos por cada uma das espiras, tá? Então, basicamente, são esses fenômenos que são verificados. Se nós aplicarmos a lei de Ampère em uma parte desse solenoide, ele pode ser observado dessa forma aqui. Cada espira vai ser identificada por um quadradinho desse. Estão percebendo? E aí, se eu pegar uma parte dessa espira ou desse solenoide e aplicar a lei de Ampère, que é uma lei similar à lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico e fluxo elétrico, nós temos a lei de Ampère para o cálculo do fluxo magnético e campo magnético. Então, ao aplicar a lei de Ampère, nós vamos conseguir verificar qual é o campo magnético aqui em questão. Então, relembrando, a lei de Ampère me diz que a integral fechada de BDS, que é o campo magnético, e o nosso comprimento, vai ser função de μ0 e a corrente envolvida pela amperiana, tá? Se nós considerarmos que a corrente envolvida foi todo o solenoide, ela vai dar o campo magnético total do solenoide. Se nós pegarmos aqui que foi só o trecho ABCDA, que é esse quadradinho aqui, esse retângulo aqui formado, então ele vai verificar, vai calcular o campo magnético somente desse trecho, ABCDA. Então foi o que foi feito aqui. Então perceba que a integral fechada ele vai segmentar na soma de cada trecho, do trecho AB, do trecho BC, do trecho CD e do trecho DA. Então, essa é uma das formas de resolver a integral fechada. Você segmenta ela em partes. Da mesma forma que a gente usou a regra lá da superposição para fazer os somatórios, aqui também a gente vai fazer o somatório de cada uma dessas partes, ok? E aí a gente vai chegar na conclusão que a nossa corrente envolvida pela amperiana vai ser a corrente de uma espira, a corrente que passa em uma espira, vezes N, que é o número de espiras, vezes o nosso H.
H é o comprimento da minha amperiana, tá? E aí aqui está o pulo do gato, né? Se o comprimento da amperiana for todo o solenoide, eu vou ter o campo de todo o solenoide, tá? Se for só um trecho, eu vou ter só daquele trecho. Então, se eu aplicar para este caso em específico aqui, quando eu faço a integral, a solução da integral fechada de BDS, vai me dar B vezes H. Quando eu faço a solução de I envoltória, vai ser INH, tá? E ao substituir o meu I de envoltória, eu vou ter então BH igual a μ0 I de NH. Como eu peguei esse caso ideal, esse caso particular, os dois H's vão se simplificar. E aí eu vou chegar na conclusão que o campo magnético vai ser função de quem? Da corrente do número de espiras, certo? Então, essa foi a conclusão que eu cheguei. Porém, se eu pegar um solenoide que não seja um solenoide ideal, ou seja, se eu estou considerando todo o solenoide, não apenas um trecho dele, esse I de envoltório aqui, ele vai ser diferente, tá? Na verdade, eu vou considerar todo o solenoide, tá? E aí nós vamos ver na sequência como é que ficaria essa nossa solução, tá? E no caso do toroide? No caso do toroide, o exemplo é similar. A diferença é que o solenoide, ele é como se você enrolasse o enrolamento em um tubo linear. Aqui nesse caso, o toroide é como você pegasse N enrolamentos e enrolasse ele em um anel, sobre um anel. Então a única diferença é essa. E aí o fluxo magnético vai estar ali sendo percorrido no interior desse anel, tá? A solução particular para o toroide vai ser essa aqui. O campo magnético é função de I vezes o número de espiras dividido por 2πr. Lembrando que este R aqui é o R como se eu pegasse, vamos raciocinar aqui comigo, é como se eu pegasse o meu toroide, tá? Cortasse ele e espichasse ele. Qual é o comprimento de um círculo? 2πr, não é? Então, esse é o raciocínio. É como se eu pegasse o anel, pegasse o comprimento do meu toroide, cortasse ele e espichasse ele. Entenderam? Por isso é o 2πr. Bom, pessoal, então qual que vai ser a grande importância aqui de nós trabalharmos com o solenoide e com o toroide? É que a gente vai conseguir armazenar energia no campo magnético, tanto através do toroide quanto através do solenoide, tá? Então este é o grande desafio nosso aqui, armazenamento da energia. Se eu pegar aqui no caso do toroide, a gente vê que a direção do fluxo, olha lá, os pontinhos de fora é pontinho, do lado de dentro é xzinho. Então, se eu for abraçar meus dedos com a regra da mão direita, eu estou abraçando a parte interna e o dedo está saindo para fora, os 4 dedos, pela parte externa do anel. Então, você vai ver que o fluxo está apontando no sentido horário aqui do nosso toroide. Mesma coisa na parte de cima. Os dedos entrando por dentro do anel e saindo por fora vai estar apontando no sentido horário, tá? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa importância do solenoide e do toroide, e aí eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!